Bom dia, graça e paz, oração do dia, carta aos Romanos. E hoje nós vamos meditar em Romanos 10, do versículo 5 ao 21. Só crerão se ouvirem a mensagem de Jesus. Uma pessoa só pode crer se ouvir mensagens sobre Jesus. E nós vamos dar continuidade. Paulo está argumentando, não é, a respeito de Israel. Ele está falando a respeito de... antes de ser povo de Deus tem a ver não com ser descendência de sangue de Abraão, mas ser escolhido por Deus. E agora, Paulo continua. Ele diz em Romanos 10, 5. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Percebeu? Levítico 18, 5 deixa claro que se você quer ter seus pecados absolvidos por Deus, você tem que cumprir a lei sem nenhuma falha. Não pode ter uma. Cobiçar, já pecou. Então a lei não vai te justificar. Ou você não vai ser declarado justo, você não vai ser perdoado, os seus delitos não vão ser absolvidos se você cometer um só infração em relação à lei. É o que Paulo está dizendo. Moisés... E aí vem o 6. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz... Aí, preste atenção, ele está pegando uma porção lá de Deuteronômio 10, do 12 ao 14. Lá em Deuteronômio 30, do 12 ao 14, Moisés está falando a respeito da mensagem. Que a mensagem... dos mandamentos, da lei, está perto do povo. Eles não precisavam subir até o céu, eles não precisavam atravessar o mar, porque a mensagem estava perto deles. Então, Paulo pega essa porção lá de Deuteronômio 30, do versículo 12 ao 14, e ele faz uma paráfrase. Preste atenção no que Paulo diz. Quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? Então tá vendo? Esse quem subirá ao céu está lá em Deuteronômio 30, 12 a 14. Mas para trazer Cristo na terra, não. Paulo está fazendo uma paráfrase. Ele continua no 7. E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Então lá está escrito, quem vai atravessar os mares? Aqui Paulo diz, quem vai descer ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele pegou essa porção lá de Moisés, falando que a lei estava perto, e ele faz uma paráfrase para dizer o quê? Que a mensagem a respeito de Jesus está perto. É por isso que ele vai dizer, quem subirá ao céu? Ou quem descerá ao lugar dos mortos? Na verdade, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. Ele quer mostrar como a mensagem da lei, Moisés disse que estava perto, Paulo está dizendo, a mensagem a respeito de Cristo está perto. Está perto. Ele faz essa paráfrase. E aí, ele continua no versículo 8, né? E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Olha só o resultado de ouvir, de crer na mensagem. Ser salvo. Mas como é esse crer na mensagem? Eu preciso, como está escrito, eu preciso, essa minha fé não é uma fé só interna, é uma fé que eu professo ela é externada, ela é declarada. Então, olha que legal, gente. A fé é uma fé que se vê. A fé ela não é, nos nossos dias, né, a gente está muito assim, Deus é quem sabe o que está passando no meu coração. Deus é quem sabe se eu creio ou não creio. Esse intimismo pós-moderno, do nosso tempo, não é aceito pelo apóstolo Paulo, que ele deixa claro que a fé, ela é tanto interna, mas a fé também é externa, ela é externada. Então, olha, se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor, tá vendo? Uma fé professa. Não tem nada de fé interna. Fé que está lá no fundo do coração. Não. É uma fé que se ouve, a profissão de fé. Tem profissão, se fala publicamente.
e crê no seu coração. Aí, tá vendo? Esse crer tem a ver com a confiança. Que de fato Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Você vai ser salvo. 10. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e é declarado com a boca que você é salvo. Tá vendo? É a chamada fé interna e fé externa. É a fé que está lá no coração, mas que se vê pelas obras, mas aqui se vê pela profissão de fé. Tem uma profissão de fé. Tem uma confissão pública. Aí vem 11. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Está falando que ser salvo pela fé. Não é por guardar os mandamentos da lei. Eu não sou salvo por guardar os mandamentos da lei. Eu sou salvo porque eu creio em Jesus. Mas por eu crer em Jesus, eu quero guardar os mandamentos da lei. Não para ser salvo, mas para crescer, para honrar a Deus. Aí continua. Pois é crendo de coração que você é declarado justo e declarando com a boca... Não, 11. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeu e gentil. Você pode ser judeu ou não judeu. Se você crer, é salvo. E aí ele continua. Uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, seja judeu ou não judeu, que abençoe generosamente todos os que o invocam. Então, independente se era maia, inca, asteca, eslavo, romano, etíope, chinês, coreano, não é? Indiano, seja quem for, invocou, creu, recebe generosidade de Deus, é salvo. E aí vem o 14, mas aí vem um apelo do apóstolo Paulo em 14. Mas poderão invocá-lo se não crer? Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? Então, eu só invoco se eu creio. E como poderão crer se jamais ouviram a respeito dele? E como poderão ouvir se ninguém falar? E como alguém falará se não for enviado? Olha, ele faz aí uma sequência maravilhosa da missão, né? Olha, lá na ponta tá lá aquele etíope que vai invocar o Senhor. Mas para ele invocar o Senhor, ele precisa crer. Para ele crer, ele precisa ouvir. Para ele ouvir, tem que alguém pregar. E para alguém pregar, tem que alguém enviar. Olha aí que legal. Não é? Ele fala a sequência da missão bem sucedida, né? Que leva a pessoa à conversão. E aí ele continua. Aí ele vem... Paulo é maravilhoso. Ele cita Isaías 52:7. Como são belos os pés dos mensageiros do Evangelho, que trazem o Evangelho. 16. Nem todos, porém, aceitam o Evangelho, pois o profeta... Aí ele vai dizer uma coisa maravilhosa. O que ele vai dizer aqui? Que Deus já havia profetizado, estava no plano de Deus, que parte de Israel seria incrédulo. Preste atenção. Nem todos, porém, aceitam o evangelho, pois o profeta Isaías, ele cita lá uma profecia do Antigo Testamento, diz: o Senhor, quem creu em nossa mensagem? Ele cita Isaías 53:1. Portanto, a fé vem pelo ouvir, isto é, ouvir o evangelho a respeito, ou a mensagem a respeito de Jesus. Então, uma pessoa só pode crer se ouvir a mensagem a respeito de Jesus. É por isso que falar de Jesus, pregar sobre Jesus, falar da cruz, falar da ressurreição, falar de Jesus, da volta de Jesus, falar de Jesus, da ponta a ponta, é fundamental para que a pessoa ouça, o Espírito Santo gere nele a fé, para ele crer e ser salvo, invocar o nome do Senhor. E aí vem 18. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Porque alguém poderia dizer, não, é porque o povo de Israel não crê porque não ouviu. Aí Paulo vai dizer, não, eles ouviram. Eles ouviram e tem até uma profecia a respeito disso. Preste atenção. Ele cita Salmo 19:4. Sua mensagem chegou a toda a terra e as suas palavras alcançaram os confins da terra. O que Paulo está dizendo aqui quando ele cita uma profecia? Deus já havia colocado no seu plano que Israel ouviria, mas não creria. Isso é sério. Muito sério. Ele continua. Volto a perguntar, será que Israel, ele ouviu, mas ele não entendeu? E aí Paulo vai dizer, sim, eles entenderam. É porque alguém poderia dizer, não, Israel não crê em Jesus porque não ouviu. Ouviu. Não, Israel ouviu, mas não entendeu. Aí Paulo vai dizer, entendeu.
E aí ele cita de novo uma profecia. E ele vai citar Deuteronômio 32, 21, ele vai citar Moisés. Ele diz: provocarei seu ciúme por meio de um povo que nem sequer é nação, provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. O que Paulo está dizendo aqui? A incredulidade de Israel, ou parte, ou dos integrantes do povo de Israel, estava no plano de Deus. Porque se ele já havia profetizado, é porque já estava no seu plano. A incredulidade de Israel não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, Deus já havia profetizado, já estava no plano de Deus que Israel seria incrédulo. Parte de Israel seria incrédulo. 20. E mais tarde, Isaías pronunciou com ousadia. Aí ele cita outra profecia, Isaías 65:1. Fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. E aí ele estava deixando claro, olha, Deus já havia profetizado centenas de anos atrás que dentro do plano dele Israel iria ser incrédulo, parte de Israel seria ser incrédulo, mas gente de outros povos iriam crer. E eu iria fazer desse pessoal meu povo. 21. E a respeito de Israel, porém, diz: o dia todo eu abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Isaías 65:2. Ou seja, nessa parte final dessa porção, Paulo quer deixar muito claro que a incredulidade de Israel também estava no plano de Deus. Porque Israel ouviu, Israel entendeu, mas parte de Israel decidiu virar as costas para o Messias. Ontem a gente aprendeu sobre o erro fatal, é não crer. E Israel, ou parte de Israel, cometeu esse erro fatal. Sabe o que eu vou orar hoje? Eu vou orar para que a mensagem sobre Jesus sempre esteja nos teus lábios. Para os seus filhos, para o seu cônjuge, para os seus vizinhos, para os seus amigos, seus parentes, né? Parentes, seus colegas de trabalho, seus amigos, né? Colegas de trabalho, pessoas que passarem por você. Porque é a mensagem a respeito de Jesus que o Espírito Santo usa para gerar fé nas pessoas, para que elas sejam salvas. E, como Paulo mesmo disse, benditos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Benditos sejam os seus pés. Senhor, obrigado, que maravilha. É por isso que a gente tem que pregar sobre Jesus. Obrigado por essa revelação, obrigado pelas explicações do apóstolo Paulo, obrigado por nossa fé estar sendo fortalecida, enriquecida pelas Escrituras. Obrigado. A vida desta sua ovelha está diante do Senhor, ela, o casamento dela, os filhos, o trabalho, que a bênção do Senhor esteja sobre esse casamento, sobre essa família, que no trabalho haja provisão e prosperidade da parte do Senhor. Guarda, ó Deus, essa sua ovelha de todas as investidas de Satanás que caia por terra e que prevaleça a obra do Senhor. Em o nome de Jesus, ó Deus, esse que está enfermo, receba cura da parte do Senhor. É minha oração. E que essa sua ovelha seja a ovelha que apresente Jesus para todos, porque é a partir daí que o Senhor usa a mensagem a respeito de Jesus, pregada por essa sua ovelha, para gerar fé. Bendito seja o Senhor. Amém e amém. Graça e paz. Deixa o joinha, viu? Deixa o joinha.